E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui eu vou falar dos meus primeiros palpites aí para a Loteca 1202, que tá com um prêmio aí de R$1.850.000. Não houve vencedor na Loteca 1201 e a Loteca 1202 acumulou esse prêmio. Nesse primeiro vídeo eu sempre vou com 5 duplos e haverá jogos aí do Brasileirão Série A, como se os times estivessem voltando de férias, né? Será uma incógnita aí pra gente tentar entender como é que esses times vão voltar, né? Então, sem enrolação, vamos aí falar dos meus palpites. Trago boas informações, bons números históricos dos confrontos. Vídeo 1, grade da Loteca 1202 e o primeiro jogo, hein? Flamengo e São Paulo. O que eu trago aqui de informação, que o último jogo do Flamengo, né, pelo Mundial de Clubes, perdeu para o Bayern por 4-2. Antes disso, empatou com Los Angeles em 1-1 e venceu o Chelsea por 3-1. Já o São Paulo, o seu último jogo foi em casa, perdeu para o Vasco por 3-1, Brasileirão Série A. Fora de casa, perdeu para o Bahia por 2-1 e na Libertadores venceu o Tajeres por 2-1. Classificação do Campeonato Brasileiro, o Flamengo ele é o líder com 24 pontos em 11 jogos, tem 7 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, e o São Paulo está na 14ª posição com 12 pontos em 12 jogos, tem 2 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Próximo jogo aí do Flamengo será contra o Santos no Brasileirão Série A e o São Paulo vai jogar fora de casa contra o Bragantino. Últimos confrontos entre eles, 7 vitórias para o Flamengo, 3 empates e 5 vitórias para o São Paulo. O último jogo foi em janeiro agora de 2025, FC Series, né, nos Estados Unidos, um empate em 0-0, e antes disso, no mês 8 de 2024, o São Paulo em casa venceu o Flamengo por 1-0 pelo Brasileirão. Bom, pelos últimos números ali, é incontestável, né, que no Brasileirão o Flamengo tá bem melhor que o São Paulo. Teve essa parada, né? O São Paulo tá com o time descansado. No São Paulo, o que nós sabemos aí é que o Lucas Moura e o Ferreirinha, né, está à disposição. Ainda não dá para saber se serão titulares, né? E também tem a dúvida do Oscar se ele está em condições também de jogo ou não. Um jogo bem complicado porque o Flamengo tá com um ritmo com certeza é melhor que o do São Paulo, né? Ter jogado o Mundial, não parou, né? E como tem o mando de campo ainda, o Flamengo, eu tô usando o meu primeiro duplo. Eu tô indo de Flamengo e empate nesse jogo. Jogo 2, Novo Horizontino e América. Último jogo aí do Novo Horizontino, fora de casa empatou com o Botafogo em 0-0. Em casa, outro empate com o Amazonas em 1-1. E fora de casa perdeu para o Operário por 2-0. Já o América, em casa, perdeu para o Atlético por 1-0. Fora de casa venceu o CRB por 2-1. E em casa um empate contra o Criciúma em 1-1. Classificação do Brasileirão Série B. Novo Horizontino ele é o terceiro colocado com 27 pontos. Em 15 jogos tem 7 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Já o América ele é o 12º colocado com 20 pontos, em 15 jogos tem 6 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Próximo jogo aí do Novo Horizontino será fora de casa contra o Remo e o América vai jogar em casa contra a Chapecoense. Últimos confrontos entre essas duas equipes, nenhuma vitória para o Novo Horizontino, um empate e uma vitória para o América. O último confronto foi no mês 8 de 2024 na casa do Novo Horizontino, empate em 1-1, e no mês 4 de 2024 na casa do América, o América venceu por 2-0. Essa partida eu considero bem difícil. O Novo Horizontino, né, como a gente pode ver ali no desempenho, tá dando umas deslizadas aí nos seus últimos jogos. O América, né, apesar de estar na 12ª posição, não está tão longe assim na classificação se comparado com o Novo Horizontino, e tem esse histórico aqui do Novo Horizontino não vencer o América, né? Nesse palpite aqui tô usando mais um dos meus duplos, eu tô indo de Novo Horizontino, também por estar jogando em casa, mas também tô colocando um empate aqui entre eles. A gente pode ver ali que o Novo Horizontino perde muito pouco. Jogo 3, Internacional e Vitória. O último jogo aí do Internacional perdeu fora de casa para o Atlético Mineiro por 2-0, em casa perdeu para o Fluminense por 2-0 e na Libertadores venceu o Bahia por 2-1. Já o Vitória, em casa empatou com o Cruzeiro em 0-0, fora de casa empatou com o Corinthians em 0-0 e pela Copa Sul-Americana perdeu fora de casa para o Católica por 1-0. Classificação do Brasileirão, o Vitória ele é o 16º colocado com 11 pontos, em 12 jogos tem 2 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Olha esses números e desempenhos das duas equipes, né? O Internacional ele é o 17º colocado também com 11 pontos, em 12 jogos também tem 2 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. No
Números bem ruins aí das duas equipes nos últimos jogos pelo Brasileirão, né? Próximo jogo aí do Internacional será fora de casa contra o Bahia e o Vitória vai jogar fora de casa também contra o Botafogo. Últimos confrontos entre eles, 6 vitórias para o Internacional, 3 empates e 6 vitórias para o Vitória. O último confronto foi no mês 9 de 2024 pelo Brasileirão, na casa do Internacional. O Internacional venceu por 3-1 e no mês 6 de 2024 na casa do Vitória, foi o Vitória que venceu por 2-1. Sinceramente aqui o que é mais complicado é entender, né, essa parada aqui que teve pro Mundial de Clubes. Os times tiveram muito tempo aí para treinar, é como se fosse um começo de temporada, né? A gente pode ver que os dois times estão bem ruins, pelo menos nos seus últimos jogos. O que eu tô levando em consideração aqui é o Internacional jogando em casa, né? E esse confronto direto entre eles, né, empate em números de vitórias. Então eu tô indo seco na vitória aí do Internacional por estar jogando em casa. Jogo 4, São Bernardo e Ponte Preta. Último jogo aí do São Bernardo, empatou fora de casa contra o Botafogo da Paraíba Brasileirão Série C em 1-1. Em casa venceu o Anápolis por 3-0 e fora de casa empatou com o Ituano em 1-1. Já a Ponte Preta em casa venceu a Tombense por 1-0. Fora de casa venceu o Maringá também por 1-0 e em casa empatou com o ABC em 0-0. Classificação do Brasileirão Série C, a Ponte ela é a segunda colocada com 23 pontos, em 11 jogos tem 4 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas. São Bernardo ele está na 8ª posição com 16 pontos, em 11 jogos tem 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Próximo jogo do São Bernardo será fora de casa contra o Ipiranga e a Ponte Preta vai jogar em casa contra o Floresta. Últimos confrontos entre eles, 3 vitórias para o São Bernardo, 4 empates e 2 vitórias para a Ponte. O último confronto foi pelo Campeonato Paulista em fevereiro do ano passado, na casa da Ponte, empate em 3-3. Antes disso, só em 2022, na casa do São Bernardo, o São Bernardo venceu por 2-0. Jogo bem escolhido aí para a grade da Loteca 1202, porque é um jogo que deixa você com muita dúvida pelos números, né? A gente pode ver que a Ponte Preta tá melhor, mas está jogando fora de casa. São Bernardo, mesmo na 8ª posição, não está tão longe assim da Ponte. E os dois times, né, nos últimos 3 jogos aí, não perdeu. Para esse palpite aqui, tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de empate, porque é o que mais acontece nesse confronto, mas também tô acreditando aí no bom momento que a Ponte Preta vem tendo nas suas partidas. Então, tô indo de Ponte Preta. Jogo 5, Paysandu e Atlético Goianiense, hein? Jogo complicado porque o Paysandu vem melhorando, hein? Paysandu fora de casa teve um bom empate contra o Avaí em 0-0. Em casa venceu a Ferroviária por 2-1 e com o mando de campo do Remo, no clássico, né, o Paysandu venceu por 1-0. Já o Atlético Goianiense está vindo de uma vitória em cima do CRB por 2-1. Fora de casa perdeu para o Vila Nova por 1-0, o clássico goiano, e em casa venceu o Volta Redonda por 2-0. Classificação do Brasileirão Série B, o Atlético Goianiense é o 11º colocado com 21 pontos em 15 jogos, tem 5 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. O Paysandu ele é o 18º colocado com 14 pontos, em 15 jogos tem 3 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. No geral, continua sendo números bem ruins aí do Paysandu, mas a gente pode ver ali no desempenho que melhorou bastante, né? Apenas uma derrota aí nos últimos 5 jogos para as duas equipes, né? Próximo jogo do Paysandu será fora de casa contra o Curitiba e o Atlético Goianiense vai jogar em casa contra o Criciúma. Últimos confrontos entre eles, uma vitória para o Paysandu, 2 empates e uma vitória para o Atlético Goianiense. Só que o último jogo foi só em 2018. O Paysandu jogando em casa perdeu para o Atlético Goianiense por 5-2 e quando o jogo foi na casa do Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense venceu por 1-0. Lembrando, pessoal, que terá alguns jogos aqui no meio de semana, é bom a gente ficar de olho, inclusive Copa do Nordeste, né? E para essa partida aqui, mesmo o Atlético Goianiense estando melhor, né, na classificação, tô acreditando nessa recuperação do Paysandu, principalmente jogando em casa. O confronto direto aqui não ajuda o Paysandu, né? O Atlético Goianiense tem vantagem, mas tô levando muito em consideração o Paysandu jogando em casa. Tô indo seco na vitória do Paysandu. Jogo 6, Vasco da Gama e Botafogo. Último jogo aí do Vasco, fora de casa venceu o São Paulo por 3-1, em casa perdeu para o Bragantino por 2-0 e na Copa Sul-Americana venceu por 3-0 o Melgar em casa. Já o Botafogo, no Mundial de Clubes perdeu para o Palmeiras por 1-0, também no Mundial perdeu para o Atlético de Madrid por 1-0 e no Mundial venceu o Paris Saint-Germain
por 1-0. Classificação do Brasileirão até o momento: Botafogo ele é o oitavo colocado com 18 pontos, em 11 jogos tem 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, e o Vasco da Gama ele é o 13º colocado com 13 pontos em 12 jogos, tem 4 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. Próximo jogo aí do Vasco da Gama será fora de casa contra o Del Valle, Copa Sul-Americana, e o Botafogo ele vai jogar em casa contra o Vitória. Últimos confrontos entre eles: 6 vitórias para o Vasco, 3 empates e 6 vitórias para o Botafogo. O último confronto foi em fevereiro de 2025, o Campeonato Carioca. O Vasco venceu por 1-0 em casa, e no mês 11 de 2024, quando o jogo foi com o mando de campo do Botafogo, o Botafogo venceu por 3-0. Gente, o que pega aqui é essa parada, né? O Vasco da Gama ficou só treinando. Será que vai voltar melhor? Botafogo apresentou um bom futebol no Mundial de Clubes, acabou caindo, né, para o Palmeiras. O Botafogo tá com um treinador novo, né, o filho aí do Ancelotti. Não sei, né, se vai dar tempo de demonstrar alguma coisa até esse jogo, mas aqui, pelo que vinha jogando o Botafogo, eu tô indo seco na vitória do Botafogo. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria um empate aqui entre eles. Jogo 7, Atlético Paranaense e Goiás. Último jogo aí do Atlético Paranaense, fora de casa venceu o Amazonas por 1-0, em casa perdeu o clássico para o Curitiba por 1-0 e fora de casa venceu o Avaí por 2-1. Já o Goiás tá vindo de uma vitória contra a Chape, fora de casa por 2-1, em casa perdeu para o Atlético por 2-1 e fora de casa perdeu para o CRB por 2-0. Classificação do Brasileirão: o Goiás ele é o segundo colocado com 29 pontos, em 14 jogos tem 9 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O Atlético Paranaense ele é o sexto colocado com 23 pontos, em 15 jogos tem 7 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Próximo jogo do Atlético Paranaense será fora de casa contra o Volta Redonda, e o Goiás vai jogar em casa contra o Cuiabá. Últimos confrontos entre eles: 8 vitórias para o Atlético Paranaense, 1 empate e 6 vitórias para o Goiás. Só que o último confronto em 2023 pelo Brasileirão Série A, na casa do Goiás, empate em 1-1, e antes disso na casa do Atlético Paranaense, vitória do Atlético Paranaense por 2-0. Jogo bem difícil para as duas equipes. O Atlético Paranaense vem numa boa recuperação, teve essa derrota aqui no clássico, né, para o Curitiba, jogando em casa, foi 1-0, mas o Atlético Paranaense ficou em cima, né, do Curitiba, poderia ter empatado esse confronto, e agora, né, o Atlético Paranaense vai enfrentar uma equipe muito forte. O Goiás vem apresentando um bom futebol nesse Campeonato Brasileiro. Aqui o que eu tô levando em consideração é o Atlético Paranaense jogando em casa e também nos confrontos diretos, né, essa vantagem aqui de 8 vitórias para o Atlético Paranaense. Tô indo seco no Atlético Paranaense. Caso você jogue um duplo, eu colocaria um duplo aberto aqui, indo no Atlético Paranaense e Goiás. Jogo 8, Bahia e Atlético Mineiro. Último jogo aí do Bahia, fora de casa um triunfo contra o Bragantino por 3-0. Pela Copa do Nordeste em casa, outro triunfo em cima do Náutico 3-1. E pela Copa do Nordeste perdeu fora de casa para o Confiança por 2-0. O Atlético Mineiro em casa venceu o Internacional por 2-0. Fora de casa venceu o Ceará por 1-0. E em casa, Copa Sul-Americana, empate em 1-1 contra o Cienciano. Classificação do Campeonato Brasileiro: o Bahia é o quinto colocado com 21 pontos em 12 jogos, tem 6 triunfos, 3 empates e 3 derrotas. Já o Atlético Mineiro ele é o sétimo colocado com 20 pontos, em 12 jogos tem 5 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Briga direta aí por essa posição, né? Diferença apenas de 1 ponto. Uma sequência boa aí do Atlético Mineiro, né? Sem derrotas nos últimos 5 jogos. Próximo jogo aí do Bahia será em casa contra o América, Copa Sul-Americana. Foi desclassificado da Libertadores, né? E caiu agora nos playoffs. O Atlético Mineiro ele vai jogar fora de casa contra o Bucaramanga, também Copa Sul-Americana. Últimos confrontos entre eles: 5 triunfos para o Bahia, 5 empates e 5 vitórias para o Atlético Mineiro. O último confronto foi no mês 9 de 2024, na casa do Bahia, triunfo, né, por 3-0 do Bahia. E quando o jogo foi na casa do Atlético Mineiro, no mês 6 de 2024, empate em 1-1. Dois times, né, que antes da parada do Mundial vem apresentando um futebol rápido, dinâmico. Bahia, né, com a vantagem de jogar em casa, só que vai enfrentar um adversário muito difícil. O Atlético Mineiro vinha jogando muito bem. Aqui eu tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de triunfo do Bahia e empate entre eles.
Jogo 9, Chapecoense e Remo. O que eu trago aqui de informação, a Chapecoense em casa perdeu para o Goiás por 2-1, fora de casa perdeu para o Botafogo de São Paulo por 1-0 e em casa venceu a Ferroviária por 2-1. Já o Remo em casa empatou com o Cuiabá em 0-0, fora de casa venceu o Atlético 2-1 e em casa perdeu para o Paysandu por 1-0. Classificação do Campeonato Brasileiro, o Remo ele é o quinto colocado com 24 pontos, em 15 jogos tem 6 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. A Chape ela é a sétima colocada com 22 pontos em 15 jogos, tem 7 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. Próximo jogo aí da Chapecoense será fora de casa contra o América e o Remo vai jogar em casa contra o Novo Horizontino. Últimos confrontos entre eles, no momento não há. Bom, se a gente olhar os números ali do Brasileirão, né, a gente pode ver que o Remo é um time que perde muito pouco, se comparado com a Chapecoense, né, que tem 7 derrotas. Em compensação, né, o Remo ele empata bastante. A Chapecoense aí tá vindo de 2 derrotas consecutivas, lembrando que terá alguns jogos aí no meio de semana que é bom a gente ficar de olho, mas por enquanto nesse jogo aqui eu tô indo seco no Remo, mas caso você tenha costume de colocar mais duplos, cabe um empate aqui, porque o Remo é um dos times que empatam bastante aí nesse campeonato. Jogo 10, Figueirense e Náutico. O que eu trago aqui de informação, o último jogo do Figueirense jogando fora de casa venceu o Brusque por 2-0, Brasileirão Série C. Em casa empatou com Confiança em 1-1 e fora de casa perdeu para o Londrina por 2-1. Já o Náutico em casa empatou com Floresta em 0-0, fora de casa venceu a Tombense por 2-0 e em casa venceu o Maringá por 2-1. Classificação do Brasileirão, o Náutico ele é o quinto colocado com 16 pontos em 11 jogos, tem 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Já o Figueirense ele é o 13º colocado com 13 pontos em 11 jogos, tem 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Próximo jogo do Figueirense será fora de casa contra o CSA, Brasileirão Série C, e o Náutico vai enfrentar o Caxias em casa. Últimos confrontos entre eles, 4 vitórias para o Figueirense, nenhum empate e 6 vitórias para o Náutico. O último confronto foi no mês 7 de 2024, na casa do Náutico. O Náutico venceu por 4-0 e depois só em 2023, o Náutico também em casa venceu por 2-1. Figueirense, né, tá vindo de uma boa vitória aí contra o Brusque por 2-0 fora de casa. Vai estar jogando em casa agora um jogo bem difícil para o Náutico. Como a gente pode ver ali na classificação, né, 2 times que estão muito próximos na tabela com números bem parecidos. E aqui também tô levando em consideração o confronto direto por não haver empates entre eles, né? E o Figueirense estar jogando em casa, né? Tô indo seco aí no Figueirense. Jogo 11, Corinthians e Bragantino. O último jogo aí do Corinthians, fora de casa, empatou com o Grêmio em 1-1. Em casa, empatou com Vitória em 0-0. E pela Copa Sul-Americana, fora de casa, perdeu para o Huracan por 1-0. Já o Bragantino, em casa, perdeu para o Bahia por 3-1. Fora de casa, venceu o Vasco por 2-0. E em casa, venceu o Juventude por 1-0. Classificação do Brasileirão. Bragantino ele é o 3º colocado com 23 pontos em 12 jogos. Tem 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Já o Corinthians ele é o 10º colocado com 16 pontos em 12 jogos, tem 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Próximo jogo aí do Corinthians será fora de casa contra o Ceará e o Bragantino vai jogar em casa contra o São Paulo. Nos últimos confrontos entre eles, 5 vitórias para o Corinthians, 3 empates e 7 vitórias para o Bragantino. O último confronto foi em janeiro de 2025, na casa do Bragantino o Corinthians venceu por 2-1 pelo Campeonato Paulista e antes disso, no mês 8 de 2024, Copa Sul-Americana, o Corinthians em casa perdeu para o Bragantino por 2-1. Jogar na arena, né, sempre difícil, a torcida apoia bastante, provavelmente o estádio vai estar cheio do Corinthians, né, porque essa abstinência aí devido ao Mundial de Clubes devem fazer esgotar os ingressos, só que o Bragantino, como a gente pode ver, né, tá muito bem posicionado no campeonato, vinha jogando muito bem, apesar dessa derrota aí para o Bahia, né, no último jogo, e aqui nesse palpite, mesmo nos confrontos diretos não sendo o que mais acontece, eu tô indo seco no empate entre eles. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria uma vitória do Corinthians também. Jogo 12, Criciúma e Ferroviária. Eu trago aqui de informação que o último jogo do Criciúma em casa perdeu para o Avaí por 2-1, fora de casa empatou com o América em 1-1 e em casa venceu o Amazonas por 3-2. Já a Ferroviária, fora de casa perdeu para o Paysandu por 2-1, em casa venceu o CRB por 1-0 e fora de casa perdeu para a Chapecoense por 2-1. Classificação do Brasileirão, Ferroviária é a 13ª colocada com 18 pontos, em 15 jogos tem 4 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. O Criciúma é o 16º colocado com 16 pontos, em
em 14 jogos tem 4 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Próximo jogo aí do Criciúma será fora de casa contra o Atlético Goianiense e a Ferroviária vai jogar em casa contra o Atlético. Últimos confrontos entre essas duas equipes não tem no momento. A Ferroviária é um time que está oscilando bastante no Campeonato Brasileiro, tá melhor posicionado que o Criciúma, né? Mas só que o Criciúma a gente pode ver ali que vem numa constância, né? Teve essa derrota agora para o Avaí, era um clássico, um jogo difícil. E aqui também, levando em consideração o Criciúma jogando em casa, tô indo seco aí na vitória do Criciúma. Jogo 13, Cruzeiro e Grêmio. O último jogo do Cruzeiro foi um amistoso contra o Banfield, venceu por 1-0. Outro amistoso contra o Defensa e Justiça, perdeu por 1-0. E pelo Brasileirão Série A fora de casa empatou com vitória em 0-0. Já o Grêmio, ele tá vindo de um empate contra o Corinthians em 1-1. Fora de casa venceu o Juventude por 2-0. E pela Copa Sul-Americana venceu o Luquenho por 1-0. Classificação do Brasileirão Série B. Cruzeiro, ele é o segundo colocado com 24 pontos. Em 12 jogos tem 7 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. O Grêmio, ele é o 11º colocado com 16 pontos em 12 jogos, tem 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Próximo jogo aí do Cruzeiro será fora de casa contra o Fluminense e o Grêmio jogará fora de casa pela Copa Sul-Americana contra o Alianza. Últimos confrontos entre eles, 5 vitórias para o Cruzeiro, 4 empates e 6 vitórias para o Grêmio. O último confronto foi em novembro do ano passado, na casa do Cruzeiro empate em 1-1, e antes disso, em julho de 2024, na casa do Grêmio, o Cruzeiro venceu por 2-0. O Cruzeiro, né, antes da parada do Mundial, estava vindo num bom momento, bem consistente, brigando pela ponta do campeonato, começou a apresentar um bom futebol. No confronto a gente pode ver que é uma partida equilibrada, né, com números bem parecidos nos últimos confrontos aí entre eles, mas o Cruzeiro, né, jogando em casa, tô levando em consideração também, e aqui eu tô indo seco na vitória do Cruzeiro. Jogo 14, Fortaleza e Ceará. Último jogo aí do Fortaleza, em casa perdeu para o Santos por 3-2, fora de casa perdeu para o Flamengo por 5-0 e na Libertadores, fora de casa perdeu para o Racing por 1-0. Já o Ceará, fora de casa pela Copa do Nordeste, venceu o Sampaio Corrêa por 2-1, fora de casa perdeu para o Botafogo por 3-2 e em casa perdeu para o Atlético Mineiro por 1-0. Classificação do Brasileirão, Ceará ele é o 12º colocado com 15 pontos, em 11 jogos tem 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Olha os números do Fortaleza, hein? 18º colocado com 10 pontos, em 12 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. 4 derrotas aqui consecutivas, hein? Brincadeira. Próximo jogo do Fortaleza seria contra o Grêmio fora de casa, mas pela tabela de classificação, né, o Grêmio vai ter esse jogo na Copa Sul-Americana. Esse jogo aqui, até o momento, ele tá adiado, né? Já o Ceará, ele vai jogar em casa contra o Corinthians. Últimos confrontos entre eles, 3 vitórias para o Fortaleza, 4 empates e 8 vitórias para o Ceará. O último confronto foi agora em março de 2025, Ceará com mando de campo, empate em 1-1, Campeonato Cearense, e no mesmo mês, com mando de campo aí do Fortaleza, o Ceará venceu por 1-0. Antes da parada do Mundial, o Fortaleza estava numa péssima fase, eliminada aí da Libertadores, muito mal no Campeonato Brasileiro, zona de rebaixamento, vai enfrentar agora o Ceará nesse clássico regional aqui no Brasileirão, jogo bem difícil, no confronto direto, né, vantagem para o Ceará, só que é um clássico, né, é um dos clássicos mais disputados aí do Brasil, e aqui não tem como, tô usando o meu quinto e último duplo, eu tô indo de Fortaleza e Ceará, mas sinceramente, né, devido a essa parada aí do Mundial, é um jogo que cabe um triplo aí tranquilo. Bom, pessoal, é isso. Essas aqui foram as primeiras informações com os meus palpites para a Loteca 1202. Espero que as informações aqui do vídeo ajudem a melhorar e a conhecer melhor os confrontos dessa grade. Se você gostou do vídeo, peço que se inscreva no canal, curta, compartilhe e deixe aí seus comentários, né, caso você tenha mais informações que ajude aqui na Loteca. Se tiver alguma crítica, fique à vontade. E é isso, desejo muita sorte para todo mundo. Grade da Loteca aí pagando R$1.850.000, um excelente prêmio se acertar os 14 jogos. Muita sorte mesmo aí para todo mundo e até o próximo vídeo. Fui!